Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19. Show! Vamos falar um pouquinho sobre a vida e o ministério do profeta Eliseu. Amém? Diz assim, acompanha comigo aí. Então Elias saiu de lá, é isso aí, e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Amém? Gente, isso aqui é um dos chamados mais bonitos que acontece na história da Bíblia, né? Um dos chamados, um dos ministérios mais bonitos que a gente pode ver. A vida de Eliseu, eu até estava comentando com o Mário essa semana, é engraçado, porque ele é um profeta muito importante, fez muita coisa, com uma unção sobrenatural de Deus, mas quando você vai pesquisar coisas sobre ele, estudos sobre ele, é muito difícil achar. É um profeta, como eu falei, muito importante, muito conhecido, mas não é tão, vamos dizer, explorado, né? A história dele não é tão explorada como geralmente a de Elias, por exemplo, que você encontra um monte de livro falando sobre Elias, sobre outros profetas, sobre Moisés, por exemplo, também. Eliseu não tem tantas coisas assim, tantas histórias. Mas ainda assim nós sabemos que é um homem de extrema importância para o decorrer da história e o planejamento de Deus aqui na terra. Então, esse texto que a gente leu começa a falar sobre o chamado de Eliseu, o momento em que Deus olhou para ele e o chamou para participar da sua obra. O momento que Eliseu foi chamado é justamente o momento em que Elias pediu para ser morto. O momento em que Elias olhou para Deus e falou, Senhor, eu já não quero mais viver, eu quero que o Senhor me leve. Eu não acho que eu sou bom o suficiente para cumprir aquilo que o Senhor me chamou. No momento de depressão muito profunda de Elias, né? Deus olha para Elias e fala, Elias, você não está sozinho. Ainda existem 7.000 homens e mulheres que não se dobraram diante de Baal. Então você não é o único, tal, e a gente conhece um pouco a história. E logo depois, por isso que o texto que a gente começou a ler diz assim, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Saiu da caverna onde ele estava. Eliseu saindo da caverna onde ele estava, que Deus falou para ele não ficar lá, ele encontrou com Eliseu, que fazia parte desses 7.000 que Deus acabou de falar com Elias. E é interessante que esse chamado, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas é muito parecido com o chamado do jovem rico. O jovem rico que Jesus encontra lá em Mateus 19, não é isso? Mateus 19, o chamado do jovem rico. Mateus 19, você percebe algumas coisas muito parecidas. Está aí, o texto está aí para a gente ler, do 19 ao 22, bem rapidinho. Se não tiver, amém, eu cito aqui, amém, está aí. Olha aqui como diz a história do jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? 17, respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais são? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda?
Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Existem algumas coisas que você consegue lembrar um pouco da história de Eliseu, porque é um momento onde Eliseu, ele tem também posses, é um homem que não era de um todo pobre, era um homem que tinha posses, tinha casa, tinha família, tinha história, um homem que por ele sozinho, ele tinha 12 parelhas de bois. Isso para a época não era qualquer coisa. Então, Eliseu era um homem que tinha uma condição financeira muito boa. Eliseu era um homem que tinha uma vida sossegada, uma vida regada. E alguns historiadores ainda dizem que aquilo dali era a parte só que ele cuidava. Mas para alguns historiadores, de acordo com a ideia que o texto passa, é de que a família dele ainda tinha muito mais posse do que aquela. Aquela era parte dele que ele abriu mão, queimou os bois, queimou as carroças, pegou tudo o que tinha e distribuiu para o povo. E foi justamente isso que Deus falou, que Jesus falou para o jovem rico fazer: vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Foi justamente o que Eliseu fez, tirou tudo o que ele tinha e deu para o povo, deu para os pobres, deu para todo mundo que estava em volta. Então existe uma diferença já muito interessante na vida de Eliseu. Ele era um homem que não se prendia àquilo que prende muita gente. Ele não se prendia àquilo que tinha valor financeiro. Ele não se prendia àquilo que tinha valor monetário. Não era qualquer pessoa naquela época que tinha 12 parelhas de bois. Eram 12 bois, é bastante coisa. Até hoje você ter boi é caro demais. Não é qualquer um que tem. E ele era um homem muito rico, aparentemente. Uma família rica, uma família bem estabelecida. Mas quando ele ouve o chamado de Deus, através da vida de Elias, ele não pensa duas vezes. Ele só fala: Elias, deixa eu me despedir dos meus pais e eu volto para você. E Elias deu o ok para ele. E ele foi e voltou. Então, esse capítulo 19 de 1 Reis, acontece esse chamado, Eliseu volta, e aí ele passa alguns capítulos sumidos. E ele volta só lá em 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler também esse texto? 2 Reis, capítulo 2, eu estou lendo aqui para você se situar na história, tá? Eu já vou entrar na mensagem. 2 Reis, capítulo 2, isso, 9, beleza. Versículo 9, diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Essa é a versão NVI. É muito provável que todos aqui já tenham ouvido falar na expressão: dá-me porção dobrada do teu espírito. Essa versão, porção dobrada do espírito, geralmente está na tradução da Almeida, né? Almeida fiel, Almeida corrigida. Geralmente esse versículo é: dá-me porção dobrada do teu espírito. Mas aqui nessa versão diz: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Vamos continuar, versículo 10. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então, acontece no capítulo 19 do livro anterior, que Eliseu teve o chamado de Deus, confirmado por Deus, abriu mão de tudo que poderia prendê-lo, o que tinha condição legal de prendê-lo. Qualquer pessoa poderia rejeitar um chamado para continuar sua carreira.
Chega alguns capítulos depois, alguns historiadores dizem que aproximadamente 10 anos depois é que acontece isso que a gente acabou de ler. Aproximadamente 10 anos depois do chamado de Eliseu, é onde o ministério dele é confirmado e ele começa a caminhar, seguindo os projetos e os planos de Deus para a vida dele. Agora é muito interessante isso daqui. Elias fala para ele: você não pode sair de perto de mim. Se você sair de perto de mim, você não vai receber porção dobrada do Espírito que existe sobre mim. E a Bíblia diz que, antes do texto que a gente leu, que Elias estava com Eliseu, Eliseu com Elias, estavam juntos. Em alguns lugares, eles partiram de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, de Jericó para o Jordão. E só lá no Jordão, que é o texto que a gente acabou de ler, e fala que Elias foi levado ao céu num redemoinho, uma carroça, num redemoinho, e Eliseu ficou para cumprir o seu chamado. Enquanto eu lia esse texto, alguns dias atrás, me chamou muita atenção uma coisa. Eliseu e Elias dão uma ideia de gerações diferentes. Dá uma ideia de uma geração que se inicia, uma geração que se termina, e a partir dessa geração que se termina, está iniciando agora uma nova geração, chamada Eliseu. Existe uma geração que viveu um auge muito grande com Deus, que é a geração de Elias, viveu muita coisa, foi ameaçado, disputou com profetas de Baal, fez fogo cair do céu, fez milagres acontecer, multiplicou azeite, multiplicou farinha, fez um monte de coisa. Então existe uma geração que está agora terminando, uma geração que está se findando e uma geração que está iniciando. É interessante pensar nisso. Eu acho que todo mundo aqui já viu aquela corrida de bastão, não é? A principal função de quem está recebendo o bastão qual é? Manter a mesma velocidade de alguém que está vindo atrás. Quando você vê uma corrida de bastão, se uma pessoa que está vindo atrás vier muito acelerada, e se a da frente não começar a acelerar na mesma velocidade que a anterior está terminando, essa corrida não vai dar certo. Se a pessoa que está começando agora, pegando o bastão, se ela não conseguir manter, pelo menos, no mínimo, o mesmo padrão da que está vindo atrás, ela não vai conseguir chegar no seu objetivo e não vai ganhar a corrida. Aconteceu isso muitas vezes já nas Olimpíadas, a pessoa vindo com tudo. Acontece também ao contrário, com o Usain Bolt, né? O Patrick gosta do Usain Bolt. Geralmente os rapazes estão vindo muito fortes atrás dele, ele pega e consegue correr mais rápido ainda do que o anterior. É tipo a geração de Elias que está acontecendo aqui. Elias e Eliseu. Elias veio de uma pegada muito forte, uma batida muito pesada, levando o nome de Deus a lugares inimagináveis, levando o poder de Deus no nível que ninguém nunca viu antes, fazendo fogo cair do céu de uma facilidade enorme. Não uma vez, não duas, mas no mínimo 4 vezes o fogo caiu do céu com Elias, no mínimo 4 vezes. A Bíblia trata de 4. Fazendo muitas coisas acontecerem. Mas a geração que está vindo na frente não pode deixar a desejar. A geração posterior não pode deixar a desejar. E eu fico pensando, às vezes, na nossa caminhada, quando a gente pensa um pouco em Elias e Eliseu, a gente pode fazer um paralelo, bem paralelo
alguém que ganha 7, 8, você não paga minha conta, você não paga minha internet, minha Netflix. É óbvio, gente, eu estou dando um exemplo, estou falando para você largar seu emprego, mas enquanto eu pensava sobre isso, vinha muito na minha cabeça de pessoas que precisam voltar ao seu chamado original, na sua vida, que largaram. Você percebe? História, a minha importância com Deus. Vai procurar coach, vai procurar tudo o que você quiser. Você não vai achar o propósito da sua vida se não for em Deus. Não adianta você ganhar 15, 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês. Se você não estiver em Deus, cumprindo o seu chamado em Deus, você nunca estará satisfeito. Nunca. Então Eliseu, ele olha para Elias e ele lamenta: meu pai, você era como carros de guerra, como cavalos, você era muito importante. Mas não tem importância, a capa caiu. E se a capa caiu, eu posso tomar ela sobre mim e carregar a unção que Deus derramou sobre a minha vida. Não importa se a capa foi de outra pessoa, ela está disponível para cada um de nós aqui. E essa capa se chama Espírito Santo de Deus, que capacita todo mundo a fazer tudo. O que não pode é o bastão cair, ele precisa ser levado adiante. O que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo com a nossa geração? Eu não falo geração de 0 a 18 anos, não. Se você está me ouvindo, se você respira, você é essa geração. Se você respira, se você me ouve, se você sabe andar, se você sabe falar, se você sabe fazer mímica, você faz parte dessa geração. E você tem um chamado para cumprir, e você não pode correr desse chamado. A capa caiu, não tem sucessor. Eu estou aqui, e eu vou carregar essa. Possam passar. E logo depois disso, a Bíblia fala que existiram 50 meninos, escola dos profetas, estavam olhando de longe para ele.
e reconheceram: esse é verdadeiramente o sucessor de Elias e um verdadeiro homem de Deus. Logo depois disso, a partir do versículo 19, vamos ler comigo? 2 Reis 2,19. Vamos lá. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa, e a terra é o quê? A terra é o quê? Improdutiva. Disse ele: ponha sal numa tigela nova, e traga-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali, e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Esse texto, essa água impura, está em Jericó. Porque o versículo 18 fala que Eliseu estava em Jericó, e lá em Jericó existia uma água impura. Por que essa água era impura? Lá em Josué, capítulo 19, não é isso? Josué capítulo 6, Josué capítulo 6, a partir do versículo 22. Coloca para a gente aí também, só para a gente entender esse contexto, para não ficar só nas minhas palavras. Josué 6, 22, olha o que diz. Josué disse aos dois homens que tinham, é 22? É 26 e 27. Josué 6, 26 e 27, por favor. Aí, naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço do seu filho mais novo porá portas. 27, por favor. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Então Josué estabeleceu um decreto ali naquela cidade, quando ele, na famosa história de rodear os muros, né? Quando deu aqueles gritos, a muralha de Jericó caiu. E Josué pronunciou essas palavras: maldito seja aquele que tentar reconstruir essa cidade. Mas teve um rei, um homem, né, chamado Ilau. Em 1 Reis 16, 14. Não sei se eu passei para vocês esse texto, acho que não. Mas, se tiver, seria bom também botar 1 Reis 16, 14. 16, 34, gente, perdão, estou nervoso. É o 34, olha aí que interessante. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Já está todo errado, nem podia. Lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho. O que Josué falou? Quem estabelecer os alicerces aqui de novo, pagará com a vida do seu filho mais velho. Se cumpriu. Do seu filho mais velho, Abirão. E instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Então Jericó, a cidade onde Eliseu estava ali nesse momento, era uma cidade amaldiçoada. Alguém lançou uma palavra, no caso Josué, lançou uma palavra sobre aquela cidade, sobre aquelas águas, e se tornou uma cidade totalmente improdutiva, uma cidade infrutífera. Uma cidade que não deveria ser reconstruída. Mas um homem chamado Ilão foi lá e quis reconstruir. Fechou, reconstruiu, pagou com a vida de seus dois filhos, o mais velho e o mais novo. Mas reconstruiu a cidade. Mas uma coisa, ninguém tinha o poder de fazer nada, que era a questão da água. Ninguém tinha unção suficiente, ou poder de Deus suficiente, para mandar com que aquela água tornasse a ser doce ou frutífera. Aquela água era má, aquela água era improdutiva. A água que ele chama aqui água que não é boa, né? Mas Eliseu, sendo um homem de Deus e cheio da unção de Deus, ele quebra uma maldição que existia sobre a vida daquelas pessoas. E percebe que aquela cidade, aquela localidade era chamada de improdutiva. Uma terra que gerava morte. Ninguém conseguia plantar e colher nada.
Ninguém conseguia gerar alguma coisa boa naquele lugar. Ninguém conseguia viver uma vida digna naquele lugar. Tanto é que os homens falam para Eliseu, percebe que essa cidade é muito bem localizada, tem cara de ser boa. Quem passa longe, vê que aquela cidade muito bem localizada, deve ser próspera demais. Mas quem mora dentro daquela cidade sabe que ela é improdutiva e infrutífera. Mas Eliseu, sendo de uma geração que não largou o bastão, ele chega numa cidade para mudar a história daquele lugar. Eliseu chega naquela cidade e muda a história de toda aquela região. Aquilo que gerava morte agora gera vida, e aquilo que não produzia passa a produzir. Aquilo que não tinha o poder de fazer crescer nada, de acordo com a palavra daquele homem de Deus, agora passa a frutificar. O que isso fala? De uma geração de Eliseu, que somos eu e você, pessoas que vão decretar vida sobre outras vidas, vida sobre ministérios infrutíferos, vida sobre pessoas que não conseguem mais ser frutíferos diante de Deus, vida sobre pessoas que não conseguem mais chegar diante da presença de Deus e fazer algo de bom para Ele. Você conhece pessoas assim? Eu conheço muitas pessoas dessa forma, pessoas que têm o chamado, pessoas que têm a unção, a pessoa que você olha e sabe, poxa, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, mas a pessoa não consegue gerar nada diante de Deus, a pessoa não consegue ser produtiva, frutífera, a pessoa não consegue fazer mais nada, as palavras que ela falava agora já não faz mais efeito, aquilo que ela fazia, as curas que ela liberava já não conseguem mais, as palavras de bênção que ela liberava sobre as pessoas, parece que não tem mais efeito. Mas a geração de Eliseu chegou para mudar isso naquele lugar. A geração de Eliseu chegou e falou, existe aqui uma água que é infrutífera, que não tem o que fazer? De acordo com a minha palavra, essa água a partir de hoje vai voltar a dar vida. E eu declaro essa palavra sobre a sua vida nessa noite. A partir de hoje, aquilo que não dava vida vai voltar a dar vida. Posso ouvir um amém? A partir de hoje, aquilo que era morte agora vai ser vida, amém? A partir de hoje, a unção que está esfriada vai voltar a esquentar de novo, amém? A partir de hoje, o óleo fresco da unção de Deus vai voltar a derramar sobre a sua cabeça, amém? A partir de hoje, aquilo que não dava vida vai voltar a ter vida, amém? A partir de hoje, tudo que era torto vai voltar a ser direito. Glória a Deus por isso. E Eliseu não parou por aí. Eliseu... Ué, gente, cadê? Aqui. Gente, eu estou pulando, tá? A história de Eliseu é muito boa. Dá vontade de falar bastante coisa, mas é muito grande. Pulando lá para o capítulo 4... Hoje está uma pregação meio que diferente, né? Quase um estudo, mas vamos assim. Capítulo 4, a partir do versículo 38, acontece algo muito interessante. Já está acabando já. Coloca aí para a gente ler, vamos ler. Diz assim, ó. Depois Eliseu voltou, 38, isso aí. Depois Eliseu voltou a Gilgal. Neste tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo, ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos, encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram, homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirva a todos. E o quê? Vamos de novo. E já não?
O texto que a gente citou agora há pouco tempo, fala de pessoas de uma geração, né, de um local, de uma geração que poderia morrer até de fome, porque a água era improdutiva, a água era mal. Aí chega nesse texto, o primeiro versículo que a gente leu, o 38, fala que Eliseu voltou a Gilgal. A cidade de Gilgal, ela é muito famosa na Bíblia. Foi na cidade de Gilgal, depois que Josué atravessou o Rio Jordão também com o povo, foi lá em Gilgal que Josué estabeleceu um memorial. A Bíblia fala que Josué botou um memorial de pedras naquele lugar, para que todas as gerações futuras, quando passasse por lá, olhasse para aquele memorial e falasse: Deus é fiel. Deus fez o povo passar pelo deserto, não passaram fome, não passaram sede, as vestes foram crescendo junto com eles, tudo foi acontecendo, caiu maná do céu, a nuvem foi guiando, a coluna de fogo foi guiando. Então aquele memorial era para todas as pessoas, quando passasse por lá, olhasse e falasse: cara, Deus é fiel, Ele não deixa faltar nada para o seu povo. Mas chega nesse momento, Eliseu volta nesse mesmo lugar, que é um memorial de que Deus nunca deixou faltar nada, e o texto diz: e ele voltou a Gilgal. Neste tempo a fome assolava a região. Então agora está falando de uma região, e a gente vai entender como uma geração, que está passando fome porque não tem o que comer. Antes era uma geração que não tinha o que beber, não tinha do que se saciar. Agora é uma geração que está morrendo de fome porque não tem o que comer. Agora fala de uma geração que está morrendo raquítica espiritualmente. Então Eliseu teve uma ideia: faz o seguinte, vocês pegam aí, põem um caldeirão, põem a fogo e vão fazer um ensopado para todo mundo. Não sei como é que era esse ensopado, não sei se era só água pura, tipo um chá, sei lá, era um ensopado. Estava com fome, a fome assolava, mas eles tinham alguma coisa ali para dividir. E Eliseu falou: faz o seguinte, coloca aí um ensopado e vocês vão procurar em algum lugar alguma coisa e traz para a gente misturar aqui e fazer sei lá, uma feijoada de qualquer coisa, tudo misturado. E aqueles homens foram, e a Bíblia diz que um deles viu uma trepadeira em algum lugar. Essa ideia de trepadeira a gente pode entender que era um fruto que eles não conheciam. Era uma árvore que eles: o que é isso? Não sei o que é isso não, mas vai isso para comer mesmo. Então a pessoa viu uma árvore, pegou daquela árvore e falou: eu vou levar qualquer coisa para a galera comer, o importante é participar, né? Se atrapalhando ou ajudando, o importante é participar. E o texto diz que ele pegou fruto dessa trepadeira e levou. Chegando lá, e o texto até diz aqui, mesmo que ninguém soubesse o que era: o que é isso aqui? Não sei, vamos comer. Botaram. Quando fizeram o ensopado, veio tudo certinho, alguém comeu e alguém morreu. Porque o texto diz que eles falaram: homem de Deus, a morte na panela. Homem de Deus, alguém gritou: homem de Deus, a morte na panela, não podemos comer. E o que isso fala, esse texto fala para a gente? De uma geração que está se alimentando do que não sabe o que é, e está morrendo por conta disso. Isso fala de uma geração que está recebendo alimento de qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer área, de qualquer nível, de qualquer profissão, está se alimentando, e se alimentando, e se alimentando, mas chega um momento que a pessoa morre espiritualmente. Isso fala de uma geração que gosta de se alimentar, mas não sabe de onde e de quem se alimentar. Isso fala de uma geração que tem fome e sede, mas come qualquer coisa que derem na boca dela. E qual é o antídoto para que esse clamor desse povo, essa fome seja saciada, já que o alimento está infrutífero? Está justamente no grito que eles deram: homem de Deus. Eles não podiam chamar nenhum médico para resolver o problema deles.
Eles não poderiam chamar nenhum profissional, nenhum nutricionista, nenhum coach, eles não podiam chamar ninguém ali para resolver o problema deles. Para resolver o problema de fome, de morte naquele lugar, era somente um homem de Deus. Existe uma geração que está morrendo de fome, existe uma geração que está se alimentando de tudo e qualquer coisa. Existe uma geração que está com a barriga cheia, ainda que vazia. Mas é essa geração que precisa da minha e da sua ajuda. É essa geração que está gritando, mas ninguém ouve. É um grito ensurdecedor, mas ao mesmo tempo ninguém consegue enxergar. Ninguém consegue ouvir. É uma geração que está gritando, homem, mulher de Deus, existe morte aqui que eu estou me alimentando. E o que a gente tem feito por essa geração? O que a gente tem feito para acabar com a morte que tem sido distribuída por essa geração? O que a gente tem feito para que essas pessoas possam ser alimentadas do que de fato vão alimentá-las? O que nós temos feito? Existe uma geração que está clamando desesperada, homem de Deus, mulher de Deus, me salva. E o que a gente está fazendo por elas? Então qual foi a ideia de Eliseu? Taca farinha aí no meio e virou um pirão. Um pirão santo. O que significa esse pirão? Essa farinha. O que significa essa farinha que Eliseu coloca ali? É a palavra de Deus revelada a nós. Existe uma geração que tem fome e não sabe de quê, está morrendo e não sabe por quê, está se alimentando de coisas que nem sabe a origem que veio. Mas o que vai dar o antídoto desse veneno? É a palavra de Deus, a farinha que alimenta a nossa alma. E o problema é que a gente está ouvindo essa geração clamando, homem de Deus, mulher de Deus, existe morte na panela, eu estou morrendo. Eu não sei você, eu nunca tive essa oportunidade não, eu nunca vivi isso, mas deve ser algo muito difícil. Imagina alguém gritando, na beira da morte, gritando por você. Não sei se alguém já passou por isso. Deve ser algo agonizante. Alguém morrendo, você sabe que a pessoa está passando os últimos segundos da sua vida e está te chamando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O que eu vou fazer? Eu não sou médico, eu não vou fazer, eu não sei operar, não sei tirar a bala de dentro, eu não sei fazer nada. Imagina o desespero, não consegue nem ligar para a SAMU, já fica desesperado. Eu nunca passei por isso, mas deve ser horrível. No mundo espiritual está acontecendo isso e a gente não está enxergando. Existe uma geração faminta, existe uma geração que está necessitada de farinha que você tem para entregar para ela, mas você não consegue distribuir isso por causa de quê? Você não consegue distribuir a farinha que Deus colocou na sua mão, você não consegue distribuir a palavra de Deus, por quê? Está faltando se alimentar dela? Está faltando colher por aí, está faltando comprar farinha, que seja. Do que serve eu ter alimento se eu não tenho quem alimentar? É por isso que Paulo fala, como eles vão ouvir se ninguém prega para eles? Como eles vão se converter se eles não sabem quem é Jesus? Como que o seu vizinho vai se converter e parar de ouvir aquelas músicas se você não prega para ele? Ah, mas esse vizinho, meu Deus do céu, tomara que ele se mude daqui. Não! Tomara que você converta ele. Tomara que você pregue para ele. Tomara que você se coloque no lugar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e dê comida para quem está morrendo. É isso que essa geração precisa. É disso que nós precisamos. E para terminar, eu tenho que pular bastante aqui.
Vou falar só isso aqui, eu vou parar. No capítulo seguinte, o capítulo 5, os versículos 9 e 10 diz o seguinte: Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta de Eliseu. Aí, isso. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Agora vamos pular lá para o versículo 14, por favor. Versículo 14. Aí. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que há Deus que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Vamos parar por aqui. A história de Naamã, eu acho que todo mundo conhece, né? Um homem que era muito importante, era chefe da guarda do Império Sírio, um homem respeitadíssimo, mas era leproso, estava com uma lepra, estava com as doenças, né, no seu corpo. E uma menina lá, que estava presa, que era cativa, lá na Síria, falou para uma das suas amas, né, ele era serva de uma mulher, a ama dela. Falou: se o meu senhor conhecesse o profeta que existe lá em Israel, ele com certeza seria curado. Então, pelo testemunho de uma menina que era serva, escrava lá, ninguém sabe o nome, Naamã conheceu Eliseu e foi atrás dele para procurar a sua cura, né? E o texto diz, que a gente leu, que ele chega diante do homem de Deus e fala: eu preciso ser curado. Então vai ao Rio Jordão, mergulha 7 vezes, você vai ser curado. Mergulhou as 7 vezes, resistiu, mas foi. Chegando lá, foi tudo purificado, tudo bonitinho, tudo certinho. E aconteceu algo que é muito difícil acontecer no Antigo Testamento. Basicamente só aconteceu aqui e com Raabe, que eu tenho na cabeça assim. Um homem que tinha outros deuses, de outra terra, de outra coisa, outra cultura, foi curado e falou: agora eu reconheço que não existe nenhum outro Deus em nenhum outro lugar, a não ser o Deus de Israel. Ou seja, ele se converteu ao Deus de Israel. É muito raro ver isso no Antigo Testamento, isso não acontece. Então isso fala de uma geração que faz milagres não para si, mas para a glória do nome dele. Eliseu fez o que fez, a unção que ele tinha manifestou para que aquele homem, importantíssimo como ele era, conhecesse o Deus de Israel e não conhecesse simplesmente Eliseu. Até aí tudo bem, mas aconteceu algo muito interessante. No final do versículo 15, ele fala: por favor, aceita um presente do teu servo. E a Bíblia diz que Eliseu não aceitou de jeito nenhum. E que presente era esse? Está lá atrás, no versículo 15. Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata. 350 quilos de prata, imagina quantos homens não estavam com ele. 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Naamã, eu acho, na minha cabeça, ele não foi para comprar a cura. Ele foi com a intenção até boa. Se eu for curado, eu vou dar mais de 350 quilos de prata para fulano, 70 quilos de prata para ele e roupas finas. Vou dar presente para ele, tudo dele. Na cotação atual, o tanto de quilo de prata e de ouro que ele levou equivale a aproximadamente 750 milhões de dólares. Aproximadamente 750 milhões de dólares. Dá quase 3 bilhões e meio de reais. Então, olha, imagina quanto de dinheiro Naamã não levou. O quanto rico ele já não era e o quanto que ele levou para dar para Eliseu.
Eliseu olhou para toda aquela grandeza e falou: não quero isso. Vamos ficar de pé, para a gente encerrar. Eliseu olhou para toda aquela riqueza, 750 milhões de dólares. Meu irmão, se me desse $1 milhão, eu ia aceitar o presente. 750 milhões de dólares hoje em dia. Eliseu olhou para aquilo e falou: não quero. Naamã falou: por favor, de coração fica, não quero. Por favor, fica, eu trouxe para você, não quero. E não quero que ninguém deseje isso. A Bíblia fala que Naamã recolheu toda a sua riqueza e foi. Uma geração que tentou ser corrompida, mas não se corrompeu. Uma geração que recebeu dinheiro para se corromper, mas não se corrompeu. Eliseu. Então, o servo de Eliseu, que não era Eliseu, não com o coração que Eliseu tinha, pensou: poxa, Eliseu deu muito mole. Você leu, eu não vou ler não para não pegar muito tempo, mas se você ler, ele falou quase com essas palavras: Eliseu deu muito mole, ele não tirou nada desse cara. Esse cara veio lá da Síria, lá de outro lugar, e não arrancou nada dele. Não é possível. Em nome do Senhor eu falo: hoje eu vou atrás de Naamã e vou pegar um dinheiro com ele. O servo de Eliseu falou isso. O cara que andava com Eliseu falou isso. Chegando lá em Naamã, Geazi olhou para ele e falou, ainda inventou uma mentira: o meu servo Eliseu falou que chegaram 2 profetas, ele queria um dinheiro para ajudá-los, tal. Mentira. Naamã deu para ele 10% de tudo que ele levou, 35 quilos de prata. 10% de tudo que ele levou, ele deu para Geazi. E aconteceu uma coisa muito interessante. Geazi escondeu toda a sua riqueza na sua casa. Eliseu não viu, mas Deus falou para ele. Quando Geazi se apresentou de novo para Eliseu, Eliseu falou: Geazi, você fez uma coisa muito feia. Você fez uma coisa muito errada. Não se deve aceitar dinheiro que corrompa o seu coração. E Geazi olhou para ele e falou: como assim? Eu não fiz nada. Fez sim. E o Senhor está falando nessa noite: a lepra que estava em Naamã agora está ficando em você. Nessa noite não, né? Naquele dia lá. A lepra que estava em Naamã agora está em você. Então nesse texto existiam 3 gerações. Quantas gerações? Quantas gerações? Existia Eliseu, existia Naamã, existia Geazi. Geração de Eliseu, geração de Naamã e geração de Geazi. A geração de Naamã é aquele que é leproso por fora. Todo mundo vê, mas reconhece que é leproso, confessa seus pecados e é curado. A geração de Eliseu é a geração que não tem lepra dentro de si e ainda assim entrega cura para as outras pessoas que vão atrás dela. E a terceira geração é a geração de Geazi, aquele que por fora está muito bom, mas por dentro é mais leproso do que aquele que tem lepra por fora. Pior do que ter uma lepra por fora é ter uma lepra espiritual que ninguém consegue enxergar, mas Deus consegue enxergar essa lepra nessa noite. Pior do que ter uma lepra que todo mundo vê igual Naamã tinha, era a lepra que Geazi carregava dentro de si e ninguém sabia. Ninguém sabia que ele era leproso por dentro. É uma geração que é corrompida por dinheiro, por fama, por aplauso, por mentira. Ele conta mentira e ele nem sente mais. Ele conta mentira, ele nem sente mais culpa disso. É uma geração que é corrompida por qualquer coisa que oferece para ela. Uma geração que olha a riqueza, eu quero riqueza. Uma geração que olha a fama, eu quero a fama. Uma geração que olha qualquer tipo de posse e fala: eu quero isso. Mas não é essa geração que Deus quer levantar nessa noite. Não é essa geração que Deus quer levantar aqui agora. Embora você seja uma geração de Naamã que tenha lepra, Deus tem o poder de curar. Mas Ele quer levantar uma geração nessa noite que não só é curada, mas como entrega cura para quem não tem cura. Uma geração que é revigorada pelo Espírito Santo e entrega regeneração para quem precisa de regeneração. Existe uma geração que precisa ser levantada na nossa geração.
existe um povo que precisa ser levantado. É o povo de Eliseu, a geração de Eliseu, que se tiver uma viúva passando fome, eu vou fazer de tudo para satisfazer a fome dela. Se tiver uma geração com sede, eu vou fazer de tudo para matar a sede deles. Se tiver uma geração com fome, eu vou fazer de tudo para matar a fome dessa geração. Mas eu vou manifestar tudo aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Precisa se levantar uma geração que não tenha necessidade de reter nada. Uma geração que não retém nada. Uma geração que entrega. Uma geração que derrama. Uma geração que unge com óleo. Que unge em mãos. E que cura aquele que precisa de cura. O Senhor está querendo levantar uma geração nessa noite. E o legal é o seguinte: você sabe exatamente o seu lugar nessa empreitada. Você sabe o que você deve fazer nessa empreitada. Mas você precisa se posicionar para isso. A unção já foi derramada sobre as nossas vidas. A capa de Elias, a capa do Espírito Santo que foi derramada, já está sobre os nossos ombros. É só a gente se posicionar como homem e mulher de Deus. Vamos louvar o Senhor.